Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aqui mais uma vez na live de terça-feira. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do comportamento alimentar. Eu estou com a doutora Litiane. Olá. Ela tem uma formação em nutrição, fez a parte de coach em comportamento, você fez o curso da Sophie. Sim. Me fala um pouquinho como foi essa tua busca por esse interesse na questão comportamental. Porque normalmente o que a gente tem, até aqui falam que é a casa das nutricionistas, que tem mais nutricionista na casa do que médicos. Porque na verdade, o que eu acredito, eu acho que a visão integrativa, ela realmente estabelece que o apoio da parte nutricional é essencial para a saúde. Pela medicina do estilo de vida, a gente vê que os pilares, que são qualidade nutricional, o equilíbrio dessa nutrição, o reconhecimento do porquê alguns transtornos, porquê uma busca que vai sair do equilíbrio, apesar do conhecimento e da nossa prescrição como médico. Então, eu trabalho muito aqui na consulta o valor do nutriente como informação. Então, essa informação bioquímica que vem através dos nutrientes essenciais, tanto macronutrientes, os micronutrientes. Então, o que é macronutriente? É a proporção de carboidrato, proteínas, gorduras, a qualidade disso. Hoje a gente não vê mais a questão do carboidrato só como um carboidrato vilão, enfim, tem várias questões da qualidade, do benefício, da proporção correta para aquele indivíduo, que a gente chama de individualidade bioquímica, que vocês veem em quase todas as lives, que é aquilo que nós escolhemos para o perfil biotipo daquele indivíduo, a forma e o metabotype, que é o perfil metabólico. Alguns indivíduos ganham mais peso e inflamam mais com carboidrato. Outros têm uma mistura infeliz entre o carboidrato e a gordura. Alguns indivíduos têm uma digestão alterada e um processamento alterado para a parte de metabolismo de proteínas associados aos carboidratos. Então, tem uma série de questões que fazem parte dessa individualidade, mas que elas têm que gerar uma informação e consciência, não uma mania, um modelo restritivo. Ou um modismo, né? E sim um modelo de construção conceitual, onde aquele indivíduo vai buscar gradativamente atingir o seu melhor modelo e a sua melhor escolha em relação ao estilo de vida. Então, não adianta comer aflito porque você está errando, ou tentar acertar e corrigir o perfil metabólico num grau de perfeição que gere um transtorno comportamental. Então, são várias as questões. Me conta um pouco como foi essa sua busca por esses cursos, como é que você escolheu essa área de comportamento. Então, doutora, já teve uma experiência aqui na clínica, né? Já sou formada desde 2010 em nutrição, fiz então, as são 8 anos. De parte clínica somente. É. Então, eu fiz toda a parte de especialização em nutrição esportiva, especialização em nutrição clínica funcional. E nesse caminho em montar as dietas perfeitas, super calculadas, adequadas com a individualidade bioquímica de cada paciente, no retorno desse paciente eu vi que às vezes eles tinham uma dificuldade de adesão ao tratamento. Tá. E olhando isso, eu comecei a ver todas essas questões comportamentais envolvidas com o estilo de vida e a rotina diária deles. Então, por vezes, algum problema ou questão no trabalho, no relacionamento, na vida pessoal, uma mudança de emprego, uma mudança de endereço, conflitos familiares, isso acabava alterando no comportamento alimentar dele, na resposta à adesão a seguir o tratamento alimentar. Sim. Então, a partir disso, eu comecei a olhar os pacientes, na verdade, mais como uma individualidade do ser humano. Não então, só o processo bioquímico. Não só o processo bioquímico, que é fundamental. É fundamental, mas assim,
Imaginar que eu vou ter uma equação absoluta do ser humano, porque eu conheço os cálculos ideais, né? E a proporção ideal, e essa prescrição vai ser algo a ser cumprido, sem intercorrências. Eu falo que são sim, a gente é interceptado por questões emocionais. O tempo todo. E essa coisa onde a gente é interceptado por essas questões faz com que a gente não cumpra as obrigações e as prescrições, nem sempre é possível. Então, o quanto hoje a gente tem manias geradas por profissionais, nós mesmos aqui, assim, a gente tem expectativas sobre os pacientes, sobre resultado. Espera que eles e eu brinco muito com os pacientes, porque eu falo, existe um indivíduo e ele tem um potencial que pode ser flexibilizado, mas eu nunca vou ser a Luciana Calufo, por exemplo. Né? Não seremos o ratinho magro da clínica. Tem ratos magros e tem os bulldoguinhos. Né? Então, assim, dá para ser um melhor modelo deste jeito, que é mais forte, mais estruturado, com mais musculatura. Enfim, eu não preciso gerar um ser com doença, mas eu também não preciso me tornar uma pessoa que eu não consigo sustentar. Se a gente pensar até, acho que recentemente a gente teve alguns cursos, nós tivemos vários cursos que eu dei aula, você também foi em aulas, e até um deles o Luciano falava, o Luciano Bruno, que deve estar aí, o que ele falava? Que essa questão de como a gente vai violentar este corpo para ser o que não é, e eu falo muito isso, só vai acontecer isso se vier com doença. Então, eu vou me tornar um ser enorme e musculoso de uma maneira artificial, fazendo sobrecarga proteica, usando 5 a 6 ovos, não sei quantos peitos de frango, isso é horroroso. Então, assim, não é possível fazer isso sem doença. Ou tomar anabolizante, ou tomar os hormônios que têm um efeito hipertrófico, que é importante para pacientes que têm redução de massa muscular, que têm uma necessidade pós uma doença, para uma reconstrução de um pós-cirúrgico, mas que essas prescrições de modismo para anabolismo e fisiculturismo não vão vir sem doença. Então, a gente acaba, assim, entendendo que na minha condição de saúde, eu posso ter um tanto de ganho de peso para quem é magro e tem dificuldade para ganhar músculo, ou mesmo para a perda de peso de um paciente com sobrepeso, mas que não pode violentar a identidade biológica desse paciente. E aí você vê muito isso, né? As pessoas buscam perfeição e às vezes elas passam a vida infelizes. Eu sempre brinco com os pacientes eu sempre pergunto, mas que perfeição é essa, esse objetivo comparado a? Né? Porque assim, se for para comparar com outro indivíduo, o outro indivíduo é o outro indivíduo. Você é você. Dentro da sua estrutura, nós vamos trabalhar o melhor que você pode fazer hoje. E também muito a questão, doutora, do emagrecimento hoje a qualquer custo, né? Isso, tive algumas experiências e vivências próximas de dietas extremamente restritivas e do quanto isso causava sofrimento até no próprio paciente, porque por vezes ele estava fazendo aquele acompanhamento nutricional, aquela restrição severa para chegar num objetivo onde eu sempre questiono, esse objetivo é por você? Ou por outra pessoa, ou por outras questões quaisquer envolvidas. Porque, por vezes, as pessoas acabam aderindo a isso nem por vontade própria, mas por algo imposto pela sociedade, imposto por um casamento, imposto por uma cobrança familiar, ou por um cargo de emprego, ou seja lá o que for. A gente vê muito isso em bailarina, modelo, nas nutricionistas também. Tem essa cobrança enorme. Tem essa cobrança, porque você acaba precisando ser um modelo ideal que reflete a sua competência profissional. E isso não é real. Não. Né? Nada real. Né? Assim, as questões profissionais, elas passam às vezes por um julgamento. Tem paciente que fala, se você fosse uma pessoa que fuma, mas claro, aí realmente eu estou num grau de escolha que
que é um hábito suicida. Sim, eu jamais poderia fazer um atendimento, hoje em dia não se usa, mas a gente sabe que tinham cardiologistas que atendiam fumando no passado, e eram excelentes cardiologistas. Mas é claro que isso hoje reflete muito na condição de equilíbrio que a gente tem que demonstrar, mas não só demonstrar para fora, mas viver como profissionais de saúde também. Né? Assim, quando as pessoas me veem aqui, outro dia uma pessoa falou, nossa, você come na live? Claro, o meu horário, até eu estou relaxando, estou recebendo alguém aqui para bate-papo, a gente sempre tem alguma coisa saudável, até para passar um pouco a nossa experiência de clínica. Exatamente. Que é possível estar no dia a dia escolhendo lanches saudáveis, ter uma rotina que ofereça coisas para que eu possa sair da fadiga, eu ter um equilíbrio entre proporção de nutrientes, fitoquímicos, nutrientes essenciais, ao mesmo tempo estar trabalhando, porque nem sempre eu consigo parar. Então, eu vou acabar tendo um pouco de um chocolate 100%. Eu tento escolher e colocar para o paciente esta rotina, né? Que é possível ter escolhas saudáveis. E é uma das questões que a gente fala, né? Sim, muito no consultório. A história de você proibir não é o melhor recado que se dá ao nosso corpo, principalmente para a nossa mente. Eu acho que existe uma questão que é a restrição crônica, ela traz voracidade. Sim, muita. Isso eu acompanhei muito em outros lugares que eu trabalhei que tinham essa questão da dieta restritiva. Obviamente, você vai fazer uma restrição calórica, uma restrição alimentar muito severa, essa resposta em redução de peso, redução de gordura corporal, ela vai vir de uma maneira muito rápida. Mas o inverso também é muito verdadeiro, né? Essa restrição enorme que você faz, esse não para diversos grupos alimentares, ao término desse tratamento, né, mais rígido, mais rigoroso, o paciente vem com uma compulsão maior, ele vem com um desejo maior daquilo que era proibido. Então ele entende que naquele momento foi extremamente proibido, eu não poderia comer, agora eu já acabei esse tratamento, fiz toda essa restrição, vou comer o mundo. Que é geralmente o que os pacientes falam até quando vem na consulta. Eu vim na Nutri, já fiz uma despedida e aí vou fazer a restrição alimentar como se fosse essa coisa tão imposta, tão severa. Né? E existe uma coisa que é o reganho de peso, para quem foi muito restritivo, Sim. Ele é muito rápido, porque você acaba tendo a memória celular, né, de uma qualidade adipositária e também um lugar ali no hipotálamo que fala da fome oculta. Sim. Né? A fome oculta, que é uma fome tanto nutricional, bioquímica, como a memória afetiva dos alimentos. Que isso é o ponto mais importante, principalmente quando nós falamos do emagrecimento. Porque a gente não pode tirar a identidade sociocultural e os encaixes daquele paciente. Quem me conhece, eu sempre tenho uma questão que é eu busco introduzir saúde. Sim. Então, eu nunca vou aceitar que um paciente vá comer uma fritura e não tem uma opção de buscar outras coisas saborosas. Sim. Eu acho que tem que manter sabor. Isso é o mais sabor importante. E prazer. Agora, essa busca que vem dos tratamentos restritivos, ele vem te jogar numa busca de prazer e impulsividade pela questão hipotalâmica mesmo, né? Sim. Pelos receptores hipotalâmicos. Aí você tem uma série de neurotransmissores, neuropeptídeo Y, as alterações de grelina, uma série de coisas que vão compor uma redução de saciedade e busca de nutrição por prazer extremo. E o prazer imediato. E o prazer imediato, que é o sistema de recompensa. Sim. Então aí entram questões desde deficiência de serotonina, de dopamina, um mecanismo inflamatório da dieta no hipotálamo, a comunicação entre o nosso metagenoma, que são as bactérias do intestino, principalmente, sinalizando essa busca alimentar por repetição de prazer extremo. Então, esse modelo se vincula muito às áreas de obesidade, principalmente em adolescência,
adolescência, e início de mulheres, vida adulta, mulheres cobrança nessa sensação de estarem estressadas e ao mesmo tempo buscar comida por prazer, que a gente chama de comfort food. Como é que foi, assim, essa tua questão, como é que é um pouquinho a história desse comer com prazer e como é que você tem visto esse trabalho de uma relação menos agredida e menos proibitiva de busca alimentar? No resultado que você tem dos pacientes, essa não proibição traz mais adesão? Traz. Você acha que isso traz um resultado melhor a longo prazo? Traz, doutora. Até um dos últimos cursos que eu fiz, né, foi a questão da formação em coach e também a formação em NutriCoach com a Sofia Derando, Bolin, né? Onde a gente pega muito forte essa questão dos comportamentos alimentares, distúrbios alimentares. E lá fizemos alguns atendimentos acompanhados, assistidos e tudo, onde mudando, é claro que tem uma resistência inicial do paciente. Tem, porque ele vem querendo a proibição. Ele vem é engraçado, né? Exatamente isso. Ele vem esperando que você maltrate. Que eu tire tudo. Que você coloque, né, ele de castigo, de carrasco e fale, você prazer. não vai comer isso, não vai comer aquilo. Eles têm isso muito enraizado. Até mesmo porque se a gente for ver culturalmente, né, acho que a visão do nutricionista, muito das pessoas tem essa questão da visão proibitiva. Né? O nutricionista proíbe, nutricionista restringe, nutricionista dá bronca. E às vezes eu brinco com o paciente, né? Eu falo pra eles, gente, eu não sou mãe de vocês. Eu não vou dar bronca. O contrário, eu estou aqui para auxiliar vocês na melhor adesão do tratamento. Então, assim, a questão das orientações para restrição, que eu sempre penso uma questão momentânea, vai muito pela condição de estilo de saúde dele. Se ele tem alguma intolerância, alguma alergia, se aquele momento os exames bioquímicos deles fazem ter uma restrição em cima de um diabetes, de uma insuficiência renal, de uma resistência à insulina, de uma questão hepática, o fígado está sobrecarregado, então vai tirar a bebida, sim, claro. Vamos tirar alimentos refinados, tem hemocromatose, então vamos ter que ter uma restrição de carne. Para quem não sabe o que é hemocromatose, é uma doença genética que em geral cursa com acúmulo de ferro nos órgãos. Sim. Se você faz uma ferritina muito alta ou se você tem essa predisposição dentro dos seus genes, a restrição de carne é uma coisa importante. Então, essas restrições, elas passam por uma orientação clínica. Exatamente. E não visam obrigatoriamente esses modelos restritivos, né? estéticos. Vou restringir para você chegar no peso, composição corporal ideal. É claro que nós abordando um tratamento de emagrecimento... A gente vive numa sociedade de exigências, sim, de autocobranças. A gente tem muito isso, tem muito. Então, as mulheres acho que passam muito mais por isso que os próprios homens, né? Essa cobrança estética. Os homens estão com uma cobrança de corpo musculoso, com definição, né? Com uma massa magra, muitas vezes superior à que ele poderia ter. Um percentual de gordura muito baixo para demonstrar essa composição corporal, né? Isso é assim, é uma certa tendência de mercado. Isso não significa um trabalho em saúde. Não. Em geral, esses modelos, eles não têm a ver com um trabalho médico, e sim aquilo que a gente não chamaria de médico, mas pode ser uma busca dentro de um recurso de trabalho, mas que dificilmente propõe saúde. Sim. Então, eu não tenho essa linguagem aqui, né? O secar e definir não é o nosso objetivo. Eu acho que a gente trabalha gestão de qualidade de vida, uma orientação e uma educação comportamental que vai equacionar os modelos e deficiências específicas. Sim. E possa acolher esse paciente na sua dificuldade e nessa gestão associando a equipe médica à equipe nutricional. Então, por exemplo, aqui você pode trabalhar comigo, mas você tem ali a equipe do Dr. Lazzarini, que faz coach, da Daniela Cano, do Dr. Sela. Então, tem profissionais, também. A gente tem o Alberto Zaba na psiquiatria, mas a gente pode sim trabalhar uma busca onde gradativamente essas mudanças elas são sedimentadas
como algo que entrou na possibilidade de escolha desse paciente. Sim. E não só na proibição. Eu acho que o meu desejo maior é que esses pacientes possam escolher saudável. Sim. E não priorizar a proibição ou a voracidade. Ficar reféns da comida, que eu brinco, né? Às vezes o paciente fica refém da comida. Ou na proibição, ou na busca desesperada. Então, aquela busca imediata da resposta estética, do resultado mais rápido. E a gente tem que entender que todo esse processo de mudança de comportamento, seja na questão de saúde, na questão alimentar, na questão principalmente de composição corporal, isso vai levar um tempo, né? O paciente não vai entrar aqui, pedir a pilulinha mágica, tomar e amanhã acordar magro ou acordar forte. Não existe isso. Tenho muitos pacientes que às vezes fazem um acompanhamento, aí familiar, amigos vêm, nossa, mas como você trabalha? O que você está tomando? É a primeira pergunta feita. Qual suplemento está tomando? Está tomando alguma medicação? E não questionam quais foram as mudanças que ele fez na real rotina do dia dele, né? O que ele aceitou de mudança. Porque também não é fácil você aderir a uma mudança de comportamento alimentar que você fez há anos. Exatamente. Então assim, eu vou ter que fazer escolhas mais saudáveis, vou abandonar meu biscoitinho, minha torrada do lanche da tarde para comer uma berry, vou comer um chocolate, eu comia chocolate ao leite, eu comia chocolate branco, vou aderir a um chocolate 70%, 80% cacau. Tem toda uma mudança de paladar. E às vezes o paciente ele se apega muito às falhas e não às conquistas realizadas. Isso. Então, Nutri, estava fazendo tudo certo, chegou no sábado, saí com os amigos e jaquei, né? Que é o que eles sempre falam. E aí eles se apegam muito a esse ponto. Eu já larguei mão, já não quis mais fazer. Onde, gente, tá tudo bem, né? Eu tive esse momento que era um momento de socialização, né? Que às vezes nós também temos que entender essa parte. É a ideia de aprender a fazer melhores escolhas perante aquele lugar que você tá, perante as opções que você tem. Então tem um frito ou um assado. Né? Então, nesse momento de socialização, são as duas opções que você tem, vai no assado, evita... Você acha que eu sou muito brava, Tia? Não, eu pareço. Nem um pouco. Eu pareço, porque eu falo de um jeito que às vezes o paciente acha, nossa... Acabou minha vida. É uma fala, porque eu vou olhando o modelo metabólico quase como um desenho animado. Sim. Então... Se eu vou olhar um triglicéride alto e vou pedir para diminuir, não quero que use refrigerante. Sim. Eu quase como se eu pudesse ver os triglicéridos, né, como um monte de marshmallow nas artérias. Então eu falo às vezes de uma maneira lúdica, até um pouco mais lúdica, que pode parecer pesada, mas que eu acho super divertida. Espero que não se assustem, porque a ideia é criar uma identidade, um recurso em que você enxergue que aquilo que você come está atrapalhando a sequência de eventos bioquímicos que trazem saúde. Exatamente. Porque quando a gente ingere algo que naquele recurso de saúde ele entra como um vetor de doença, às vezes você não consegue... Aquilo não era essencial, você não queria tanto, mas estava lá. Tava no por emoção. Tava no boteco, aquela tranqueira daquele pastel maldito. Então, e aí você nem pensou, comeu aquilo. E assim, você não precisava. E tinha lá uma alcachofra, tinha uns palitos de cenoura. Os tomates e não eram ruins. É aquilo que eu perguntava ontem para a paciente que você tratou junto comigo. Você detesta aquilo que eu ofereci? Não detesto. Sim. Gosto, Vânia, até gostei. Sim. Mas simplesmente porque eu proibi o pastel, né? Então assim, eu falei, não, eu não proibi. Eu acho que eu falei que ele era grudento, nojento e ia alterar suas artérias, mas... Não seria o melhor para este momento. Não é uma escolha inteligente. Exatamente. Eu acho que a gente tem que olhar... Dessa maneira. Quando a gente trabalha educação no conceito nutricional... vai ter bem-estar, qualidade de vida, exercício, qualidade do sono, horário que come,
Todas essas conversas são importantes, todas elas. Sim. Chego em casa, verde de fome, eu vou embora daqui a pouco. Por isso que eu como aqui, que não estou reclamando que eu comia. Teve uma pessoa que reclamou. Vamos comer, sim. Você come, é muito feio, você não deixa o entrevistado falar. Não é verdade, não é verdade. Estamos aqui numa troca, gente. Porque na verdade, assim, o que acontece? Eu acho que a visão, né, de interdisciplinaridade é um ponto forte. Sim. Mas é claro que também, um pouco, quando a gente faz a live, a gente ensina a pessoa que está lá sobre o modelo da clínica, mas também para a pessoa escutar um pouco sobre saúde. Então, não é só uma coisa que eu vou mostrar a você. Você é importante na live, mas é todo um trabalho em conjunto, porque a clínica é justamente isso, né? O Instituto, ele prioriza esse tratamento, esse trabalho em conjunto. Porque a gente vai mexer na parte bioquímica metabólica, que é super necessário o acompanhamento médico, e nós, nutricionistas, sempre vamos precisar desse auxílio, até porque por uma série de coisas não podemos interferir em diagnóstico, interferir em tratamento medicamentoso. O nutricionista, ele vem para agregar nesse serviço super importante nutricional, porque todas as nossas células são compostas por nutrientes. Então, veja, precisamos mudar padrões alimentares para que a resposta ao seu tratamento seja realmente eficaz. Senão nós não temos uma resposta eficaz. Se fosse tratar só remédio, seria muito fácil. Então, assim... E se fosse tratar também só com alimento, que era o que eu sempre me questionava na graduação, não é possível que seja só pirâmide alimentar para as pessoas serem saudáveis, magras e sem nenhuma patologia. Não é. Tem toda uma questão bioquímica envolvida, onde essa parte alimentar vai ser orientada individualmente. Então, para você o carboidrato vai ser legal, para você pode ser que não, para o outro pode ser que seja melhor proteína, gordura saudável para o outro também não seja interessante, porque ele pode não fazer uma boa digestão. Então, tudo isso tem que ser sempre avaliado, não é um padrão. Eu acho que assim, o segmento, que é a sequência do trabalho, que mostra que aquela estratégia teve um resultado. Ela foi uma estratégia elaborada a partir dos exames, e aí assim, você segue e fala, uau, reduziu sua autoimune a hora que nós tiramos o glúten ou a caseína. Ou você não precisa tirar a lactose porque o seu perfil permite lactose. Então essa individualidade, ela dá recursos e estratégias. Sim. E aí, se aquilo vai funcionar ou não para você, depende de como aconteceu a mistura desses nutrientes, como foi essa escolha. A pessoa está tomando refrigerante depois da refeição, usei um suco de laranja junto. Tem coisas que são pequenas dicas, mas que mudam muito o recurso de transformação metabólica daquele corpo. Então, se aquela alimentação fermenta muito, se o suco muda a digestão, da proteína, a proteína não faz uma boa digestão. Se esse paciente está tomando inibidor de bomba de próton, esses OIs, e aí a digestão proteica é aquém, ele vai alterar a qualidade digestiva, se a gente vai usar mais enzima e menos inibidor de bomba. Então tem toda uma colocação de eficácia e individualidade que pode ser transformada a longo prazo, e esse a longo prazo é 2 meses, não é 2 dias, não são 2 semanas. Uma semana, não. E assim, quando você transforma de uma maneira gradativa, em geral, você tem bem-estar. E você vai manter essa mudança, que é essa condição de mudar com equilíbrio que se sustenta a longo prazo. E com consciência também, né, doutora? Porque às vezes o paciente não toma consciência do quanto aquilo é importante para ele naquele momento. Eu vim na consulta, me falou que eu tenho alteração no meu triglicérides, estou com alteração na minha insulina, na minha glicose, estou com o corpo inflamado. Ok, ela vai me dar algum remédio, então não vou cuidar do resto. Tem pacientes, pessoas que ficam dependentes da medicação e acham que aquilo vai resolver a vida delas. Já ouvi muito esse discurso. Se não existisse o remédio, para que criam cada vez mais classes de remédios diferentes se não seria bom, então? Para não ter que mudar comportamento. Ouço muito de paciente isso, deles ficarem apoiados em medicação,
para não ter que mudar comportamento. Isso. Para não mudar padrão alimentar, para não fazer atividade física, porque ficam dependentes da medicação que vai trazer aquele resultado realmente momentâneo. não vai trazer uma experiência de benefício em saúde. E a longo prazo. Você pode até perder peso, mas não quer dizer que isso vai trazer saúde. Não. Então, existe sim uma busca de resolução imediata em relação à mudança de peso e essa definição de um corpo perfeito. Isso é uma busca que tem se tornado uma escravidão, uma tendência de mercado onde profissionais desde trabalham de maneira desqualificada, ofertando milagres e vendendo a um preço alto tratamentos que trazem risco enorme para a saúde. Prazo, que imediato vai trazer aquele resultado que o paciente quer. Mas isso a longo prazo, metabolicamente falando, faz um desastre. Eu acompanhei diversos pacientes que fizeram isso, tiveram resultado estético, mas que a longo prazo veio como resultado toda uma questão de alteração metabólica, disfunções hormonais, da tireoide, em testosterona, em funcionamento até mesmo vitamínico, excessos de vitamina D, causando problemas renais. Isso tudo de uma maneira muito descontrolada, né? Eu acho que fica uma coisa assim, venda e tendências de mercado, né? Paciente refém dessa busca. Sim, dessa perfeição a qualquer custo. Vai tentando buscar de um profissional para outro, desde nutricionista que prescreve hormônio, a médico que dá bomba, né? Que eu acho que existem prescrições que podem ser adequadas, mas dificilmente... Não uma coisa generalizada, porque por vezes a gente pode vê ser usado de uma maneira generalizada. Então, assim, aqui eu tô vendo que tá lá o Marcelo. Marcelo, dê tchau pra mim. Né? O Marcelo, um super profissional que também tá aqui na clínica, o Marcelo Guedes, ele é um nutricionista que trabalha também com saúde no esporte, nutrição e toda essa questão de reconhecimento do valor da estética. Sim. Mas que não obrigatoriamente isso vai passar por uma violência e um padrão que pré-estabelecido, né? Então, todo mundo vai fazer dieta low carb, né? Que é muito do que eu vejo na moda. Vários pacientes já chegam fazendo low carb e, mas eu tô fazendo low carb já há muito tempo, tive resultado no começo, agora não mais. Talvez porque o seu metabolismo já não precise mais disso, não é uma condição vital. As pessoas, às vezes, eu brinco que levantam bandeiras, né? Eu sou low carb, eu sou high fat, eu sou paleolítico. Gente, isso são estratégias que nós vamos utilizar dependendo de como o seu corpo vai responder para a questão do seu objetivo nesse momento. E não que você precise seguir isso para o resto da sua vida. Mas que neste momento seria interessante realizar esse tipo de alimentação. Em outro momento de vida, vai ser interessante você partir para outro. Isso sempre assistido pelo médico e o nutricionista, que vão avaliar bioquimicamente, comportamentalmente, né? Como você vai conduzir essas alterações durante o seu momento de vida. Que assim, a gente acaba se adaptando também a um modelo de dieta e o corpo vai brecar. Sim, aquele... o organismo se adapta a tudo. Ele vai, assim, se você restringe muito determinados alimentos, inclusive restrição de carbo, que entra num recurso importante de saúde. Super. A gente não pode restringir tanto, senão o sistema de oferta de energia não vai funcionar. A mitocôndria depende disso. Muito. Então, interferências de baixa proporção de carboidrato refinado, aí alimentos ultraprocessados, sim, super é o interessante. válido. Essa é a ideia do que eu sempre falo do low carb. A gente evita esse tipo de alimento. A gente vai enfatizar muito a questão, então não tenham medo de carboidrato, gente. As pessoas têm um medo tremendo de comer uma mandioquinha, de comer uma abóbora cabotiã, de comer até mesmo as próprias frutas que foram muito demonizadas, né, ultimamente. Gente, não estamos falando do consumo de fruta. A gente tem bons amigos que colocam isso muito claro nas aulas, né? Exatamente. De não ter a carbofobia. Não ter a carbofobia. Quem é um não carbofóbico, que eu assisti uma aula, acho que recentemente, acho que foi o Marcelo, não o Marcelo Guedes, o Carvalho. Marcelo Carvalho. Que é da esportiva que eu amo, as aulas dele, e ele enfatizou muito ano passado isso nos congressos. Que a gente não pode mais viver nisso, a gente pode ter estratégias para
redução de insulinemia, dessa coisa que a gente olha, resistência à insulina, síndrome metabólica, eu equaciono a proporção de carboidrato, mas não faço a carbofobia. Na formação que você fez nessa questão comportamento alimentar, eu sei que você fez o curso com a Sophie, que tem uma área que é para trabalhar redução de transtornos alimentares. Então, ela é da Ambulim, é bastante interessante o trabalho dela. Ela realmente detesta esses modelos restritivos. Que ela até fala muito da questão do não viver de dieta, né? E a palavra dieta, até mesmo eu nunca gostei muito, tanto que desde que eu me formei, quando eu envio, que eu até falo já isso, né? Plano alimentar, eu monto um planejamento alimentar para o paciente. Então, quando ele recebe, ele vai ser planejamento alimentar, orientação alimentar, que é para ele entender, porque o dieta está sempre vinculado à restrição, ao não poder. E dentro do curso da Sophie, quando eu fiz, a gente conversa justamente sobre essa coisa do nada é proibido. Né? E aí tem onde a gente sempre molda um pouco, que será proibido se você tiver uma condição bioquímica que necessite dessa proibição ou restrição temporária para que nós conseguimos fazer a questão de restabelecer o seu metabolismo. A gente enfatiza muito isso. Durante o curso, eu lembro que eu atendi somente um paciente que eu consegui, que realmente foi na questão do molde do não vamos fazer dieta, então eu não prescrevi nenhuma orientação de coma tantas porções, escolha isso ou escolha aquilo. Essa paciente, ela super confiou nessa conduta, ela fez todos os exames de sangue, fez exames de intolerância à alergia alimentar e nós nos baseamos a partir daí. Então, a partir do que metabolicamente ela não poderia, fizemos um equilíbrio de planejamento alimentar, né? Tivemos em parceria uma chefe que preparou essas marmitas para ela durante a semana, onde nós tínhamos sim carboidrato, onde nós tínhamos sim gorduras boas, até muito bem distribuído, que ela ficou até preocupada e com medo de comer esses carboidratos nas porções. A gente tem paciente que tem medo de comer, né? Sim, muito. Medo de comer. Então, morrem de medo. Tem medo não de comer. Não precisam ter medo. Não precisa ter medo. Comida é bom. Comida é bom. É gostoso. Comida é bom. Então, a gente vai adaptar dentro disso todo esse paladar para trazer esse conforto para vocês nesse momento. Então, com essa paciente foi muito interessante porque fizemos todo esse acompanhamento somente com o molde metabólico. Ela teve ótimos resultados em saúde e também em composição corporal, e ela tirou um pouco deste medo dela sobre comer, né? Porque às vezes ela saía e ficava na coisa, mas isso aqui eu não vou poder, isso aqui eu não posso. Saía, passava fome, não comia nada, chegava em casa, consumia absurdamente alimentos que não seriam interessantes para ela, tinha uma questão gástrica muito forte envolvida, então moldando a partir disso, ela teve resultados ótimos e aprendeu a ter uma relação saudável com a comida, que é isso que nós priorizamos. Eu acho que a gente tem muito isso, né? Entre a proibição e a voracidade, é um ponto de falência de qualquer plano de voo em relação à mudança de estilo de vida e mudança comportamental e resultado em estética ou saúde. Sim. Não há como. Proibição gera voracidade, restrição absoluta. O que a gente tem é a oferta diferenciada de substituições que favoreçam a saúde. Exatamente. Então, isso é um ponto forte. Ontem a gente viu, acho que uma pessoa juntas, que ela entrava em desespero com a palavra proibição. Sim. E aí, assim, isso foi gerando um nível de tensão e ansiedade, que só pela possibilidade de retirada, aquilo foi gerando um mecanismo de recompensa com todo um planejamento do que ela poderia perder e não do que ela poderia ganhar em termos de prazer alimentar. Tá tirando pizza, tá tirando. Não, gente, estamos colocando um monte de coisa gostosa. Sim. Então, as pessoas veem muito, elas reforçam o lado negativo, né? Por isso nós falamos muito da parte comportamental, até por isso. Os pacientes se prendem, mas meu Deus, você vai tirar a pizza, vai tirar o pão, vai tirar mas tem tanta fruta, coisa gostosa para comer, A gente consegue substituir por tantas coisas boas, né? Vai me tirar a torradinha da tarde que eu adoro. Não só que é você possível pode que não preparar goste coisas de alguma outra coisa. Exatamente. Não é possível, exatamente. tenho aquela certeza. Questão de... É uma certa rigidez também na não mudança para um estágio um pouco mais, menos infantilizado
Que é a resistência. Daquilo né? que a gente aprende que é bom, mas nem é tão bom mais. Eu sou uma pessoa que comia dadinho, gente, eu comia jujuba. Eu acho que assim, eu tenho até saudade do prazer que eu tinha comendo os dadinhos. Mas quando a gente assimila a Que questão a minha daquilo que fazia, memória né, afetiva doutora? do momento de dadinho. Aham. Mas eu não, hoje, assim, se eu for comer, eu não gosto mais. Sim. E eu falo, não, deixa eu comprar o dadinho. Às vezes eu até tô eu peço muito paciente até fazer esse cansada. teste, né? A gente faz Tô algumas... muito cansada e assim, eu tava fazendo a pós do Einstein, lá tinha, na hora que a gente tomava o cafezinho, Sim, na hora de dadinho. pagar, tinha o dadinho. Eu levava o dadinho pra sala pra falar, deixa, eu tô exausta, 10:30 da noite em aula, comi o dadinho. Sim. Não ficava, não era o mesmo prazer. Não. Então é uma memória afetiva Que traz ao paciente que por traz diversas um vezes. lugar de conforto, que em geral foi um momento de infância em que a gente Sim. ganhava dadinho, Pai, mãe, que tem né, muita questão ganhava Kinder comportamental. Ovo, ganhava uma série de coisas que são saborosas. Sim. Para aquele momento infantil é uma coisa de reconhecimento, de afeto, que é mal de traduzido, mas que a gente acaba ficando às vezes encafifado com aquilo, a gente quer aquilo de qualquer jeito e não muda para um outro recurso nutricional até mais prazeroso para o paladar do adulto. Sim. Então, é assim, você diversificar esse paladar. Né? a nossa ideia em Necessário. termos de programação para quem está, né, e essas mudanças elas devem ser consistentes e duradouras, é não imaginar que a restrição absoluta ela é um recurso que vai gerar saúde. Essas coisas, esses modismos, eles são transitórios, cada hora tem um. Cada hora vai ser sempre uma Nem tendência. eu aguento mais essas tendências. Às Agora, vezes o a paciente traz questão de novidade, eu jejum não sei. intermitente é bacana? É sim. Sim. Tem aspectos importantes, não é para todo mundo. Não, até mesmo porque às vezes o próprio jejum pode gerar depois uma compulsão. É. Às vezes os pacientes até vêm pedindo, né? Ah, mas eu queria testar fazer o jejum. O que eu sempre pergunto é como vai ser essa sua relação com o intervalo de não comer? Porque se isso se tornar uma tortura, a pessoa fica ali contando, né? Ai, meu Deus do céu, faltam mais 2 horas para eu fazer as 16 do jejum, eu tô morrendo de fome. Isso já não é saudável. Que isso lembra muito, doutora, a questão do você comer consciente, de você comer por fome fisiológica. Isso. Que hoje em dia muitas pessoas já não sabem mais identificar. E às vezes eu pergunto, quando você tem fome? Aí eu já falo, deixa eu corrigir minha pergunta. Quando você tem fome fisiológica, qual é o momento que a sua barriga ronca e você comeria um prato de legumes, um prato de arroz com feijão, quando você comeria comida? Do que difere do comer emocional por ansiedade, que você fica ali pensando, eu poderia comer agora o quê? Uma coxinha? Poderia comer um pão de queijo? Ah, não, mas poderia ser um chocolate. Isso já não é fome fisiológica. Não é fome fisiológica. Isso é o comer por um sentimento, por uma ansiedade. Ou até por vezes aquele paciente que senta, que fala, eu sento com o pacote das castanhas e quando eu vejo, a comer. eu nem percebi, acabou. Isso entra dentro dos hábitos e transtornos comportamentais que vem entre o transtorno de ansiedade, o transtorno de comer compulsivo, um quadro de depressão associado à recompensa, o sistema de recompensa associado à deficiência de neurotransmissores. Principalmente. Então, existem suplementos, medicamentos, né? E tudo isso é avaliado dentro da linguagem da equipe. Individualmente, né? Então, Não muito bem, eu vou pra todo deixar um mundo. beijo para todo mundo. Espero vocês na próxima terça-feira. Eu acho que a gente tem uma live preparando para organizar a equipe da clínica. E a Aristiane está aqui como uma nutricionista super querida. Ela dá um grande apoio para o meu trabalho. Tenho um enorme prazer de trabalhar com você. Ah, eu mesmo, doutora. Que bom, que Tenho bom. um orgulho enorme. Obrigada. Então, um beijo para todo mundo. Boa noite, Boa pessoal. noite, boa noite.